Como é bom estar na casa do Senhor, como é bom participar desse memorial, como é bom começar um novo ano. Estamos em 2026, na presença do Senhor. Como é bom poder louvá-lo em todo o tempo. Como é bom poder buscá-lo enquanto há tempo. Como é bom estar na casa do Senhor. Bem disse o salmista. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Meus irmãos, hoje eu gostaria de compartilhar uma palavra sobre integridade. Integridade é um conceito um tanto quanto delicado, porque não se refere apenas àquilo que aparentamos ser, mas se remete àquilo que de fato nós somos. Aquilo que de fato somos quando ninguém está vendo, aquilo que de fato somos quando nós estamos simplesmente diante da presença do Deus Todo-Poderoso, Onisciente, que vê e sabe todas as coisas. Para tanto, eu gostaria de abrir com os irmãos no livro de Jó, no capítulo 1 e no capítulo 2. Eu não vou ler o texto inteiro, então eu peço que os irmãos estejam atentos às marcações da leitura e nós vamos ler à medida que a mensagem avançar. Integridade. Nós precisamos ser íntegros diante do Senhor quando o tempo é bom e quando o tempo é mau. Nós precisamos nos encontrar em fidelidade a Deus quando tudo vai bem e quando as coisas já não estão do nosso agrado. Hoje, nós estamos num tempo em que a tal da integridade, ela funciona muito bem quando o tempo está bom, quando o dia está claro, quando podemos postar as vitórias na internet e então temos likes, ganhamos seguidores e tudo fica bom. Agora, quando o tempo é mau, nós não compartilhamos as nossas derrotas e provavelmente lidamos com as nossas frustrações sozinhos, porque temos medo de que o olhar do outro nos encontre com falta de integridade. Diante desse cenário, eu gostaria que os nossos olhos se voltassem para o texto, porque Jó, ele vai nos dar uma aula de integridade. O texto vai ser bem claro sobre o tempo em que Jó vive. Obrigado, minha irmã. Quer fosse um tempo de paz, um tempo de bonança, quer fosse um tempo de tempestades. Eu tenho uma pergunta para fazer para você nessa noite. É possível viver uma vida íntegra diante do Senhor quando o tempo é bom e quando o tempo é mau? Será que é possível sermos íntegros, nos mantermos íntegros em santidade, com virtudes que o Senhor se agrada nesses dois momentos da vida? É claro que a pergunta é retórica, para nós a resposta é sim. É possível, porque a integridade verdadeira, ela não nasce das nossas ações, que quando as escolhemos são perversas, mas ela nasce da comunhão com Deus, no dia a dia, quando o tempo é comum, quando nada de extraordinário está acontecendo, quando não temos um belíssimo milagre para postar na internet. No dia a dia, como o Senhor Jesus nos ensinou, fechando a porta do quarto, orando a Deus em secreto, porque o nosso Pai nos vê em secreto. Então nós vamos ver aqui, à medida da mensagem, que nós temos 3 desdobramentos aqui, 3 movimentos acontecendo no texto. E eu gostaria de compartilhar com os irmãos. O primeiro é que a integridade deve ser cultivada quando o tempo é bom. Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Assentados como os irmãos estão, leiamos. Jó, capítulo 1, versículos de 1 a 5. Diz assim: havia um homem na terra de Uz. Seu nome era Jó. Ele era um ser humano bom, honesto e justo. Amava respeitosamente a Deus e evitava praticar o que era mal.
Jó era pai de 7 filhos e 3 filhas. Ele possuía 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de bois e 500 jumentas. Tinha também muitos servos a seu serviço. Era o homem mais rico entre todos os habitantes do Oriente de sua época. Seus filhos costumavam visitar uns aos outros e cada vez um deles preparava um banquete e mandava convidar suas 3 irmãs para comer e beber com eles. Assim que passavam as festividades e os banquetes, Jó os mandava chamar e fazia com que se santificassem por meio dos ritos de purificação. Jó levantava-se ao romper da aurora e oferecia holocaustos, isto é, sacrifícios completamente queimados, em nome de cada um de seus filhos, pois pensava, talvez meus filhos tenham pecado, ainda que no íntimo de cada um, e assim blasfemado contra Deus em seus corações. Era assim que Jó vivia e procedia. Meus irmãos, a integridade deve ser cultivada quando o tempo é bom. Eu trouxe esse texto hoje porque neste início de ano, nesse início de 2026, eu fiz um propósito diferente do ano passado. Este ano eu comecei aquela jornada de leitura da Bíblia. Quantos aqui começaram essa jornada? Só para eu saber. Muito bom, parabéns. E eu gostaria de incentivar o restante da igreja a começar. Não precisa ser no dia 1º, ele já passou. Pode ser hoje, você pode começar hoje a ler a Bíblia toda. Porque o homem todo precisa da Bíblia toda. Mas eu estou lendo de uma forma diferente. O método que o irmão vai ler não é importante para mim. Você pode começar do Novo Testamento, depois ir para o Antigo, pode começar no Antigo, depois ir para o Novo, pode começar pelos Salmos, depois vai para os Evangelhos. Não, isso não é tão importante, tão relevante. Só que o método que eu estou usando é de ler a Bíblia em forma cronológica. À medida que os fatos foram acontecendo, então a leitura é dividida dessa forma. Só para ilustrar, começa em Gênesis 1, vai até Gênesis 11 e depois pula para Jó. É assim que ocorre o início da narrativa do texto bíblico. Gênesis 1, criação, passa ali pela queda, depois nós temos as descendências que vão chegar até Noé, temos o dilúvio, depois do dilúvio vem a história de Jó. E é muito importante que nesse contexto o texto traga a informação de que este homem era bom, era justo, era honesto, amava ao Senhor e procurava praticar aquilo que é bom, evitava praticar o mal. Por quê? Nós temos aqui um contexto de mundo onde Nimrod está construindo uma cidade, ali vai ter uma grande confusão, e uma pessoa antes de Jó aqui tinha encontrado graça diante dos olhos de Deus, que era exatamente Noé. Teve Enoque também, mas Noé. E o que aconteceu ali logo após Noé ter saído da arca? Ele ofereceu um sacrifício a Deus. Um pouco antes de Noé, nós temos a história de Caim e Abel, onde os 2 irmãos entregam a sua oferta ao Senhor. Qual oferta o Senhor se agrada? A de Abel, porque ele ofereceu um sacrifício a Deus. E aqui, enquanto o tempo estava bom, quando não tinha nada de errado acontecendo, enquanto Jó era próspero, enquanto ele tinha as suas fazendas, os seus servos, as suas casas, ele cultivava um estilo de vida de adoração. Ele era um adorador por excelência. Ele se aproximava de Deus e, além de cuidar da piedade pessoal, ele cuidava da devoção de seus filhos. Filhos, eu vou supor, jovens, que gostam de suas festas, que fazem lá as suas bagunças, que estão lá vivendo as suas vidas. E no íntimo do coração de Jó,
o que este pai de família que ama ao Senhor faz? Ele chama todo mundo para o culto. Vem cá. Não como nós hoje, né? Vamos fazer uma reflexão bíblica, mas vem cá, nós vamos fazer um sacrifício ao nosso Deus. Ele intercedia pelos seus filhos, ele temia ao Senhor, ele fugia do mal, quando tudo estava bem. Será que quando tudo vai bem na nossa vida, a gente se aproxima de Deus? Ou será que quando a gente alcança aquilo que a gente deseja, a primeira coisa que a gente faz é virar as costas para o Senhor? Muitas vezes é isso que acontece comigo e com você. Muitas vezes é isso que acontece. Quando, enfim, está tudo bem, aquela promoção aconteceu no trabalho, quando está tudo bem, conseguimos resolver o nosso maior dilema ali do dia a dia, as crianças estão na escola, normalmente, ainda que inconscientemente, nós fugimos de Deus. Nós nos sentimos no direito de relaxar e pensar em nós mesmos. E dificilmente, muito dificilmente, nós usamos esse tempo para conhecer mais o nosso Senhor. Para ter mais intimidade com a palavra do nosso Deus. Para entender o que Ele deseja de nós nesse tempo bom. Mas integridade é aquilo que deve ser cultivado em nós quando o tempo é bom. O Senhor nos observa, Ele está conosco, Ele é onisciente e onipresente. Rebeca sempre me pergunta, papai, mas como que Jesus consegue me ver aqui? Se Ele não está aqui, aí eu tenho que falar, Ele está aqui. Na compreensão de uma criança, ela ainda não entende a onisciência e a onipresença de Deus. Mas Ele está sondando cada um de nós. Como você cultiva intimidade com Deus quando o tempo é bom? Calvino, grande teólogo reformado, ele diz que a piedade consiste numa reverência sincera, que ama a Deus como Pai e o teme como Senhor. Às vezes nós só tememos a Deus como Senhor e esquecemos de amá-lo como Pai. Se você realmente quiser cultivar a integridade diante do Senhor, você vai aprender a amá-lo como Pai. Como uma criança que pode ter acontecido qualquer desastre, ela vai sair correndo, chorando, direto para o colo do Pai. Mesmo que o Pai a tenha corrigido, tenha disciplinado, ela vai vir correndo e vai abraçar o Pai. Porque ela sabe que naquele colo seguro há um amor que ela nem compreende, mas ela sabe que está ali. Assim nós devemos proceder no dia bom. Há um segundo ponto. A integridade ela é revelada quando o tempo é mau. Se ela deve ser cultivada quando o tempo é bom, ela certamente será revelada quando o tempo for mau. Por quê? Nós vamos ter o texto aqui de Jó, capítulo 1, versículos de 20 a 22, que vai dizer assim: ao ouvir isto, deixa eu dar o contexto. O Senhor permitiu que o diabo tentasse Jó. E na primeira vez que Deus deu essa liberdade, falou o seguinte: toque em tudo, mas não toque em Jó. Então tudo aconteceu de desastre. Os filhos morreram, as casas caíram, os bois foram devastados, as plantações deixaram de existir, tudo aconteceu. Num segundo momento, Deus falou o seguinte: olha, toque na pele de Jó, mas não tire a sua vida, para que a integridade dele fosse testada. Então, quando ele recebeu essas notícias catastróficas, ao ouvir isto, versículo 20, Jó levantou-se, rasgou seu manto que vestia, foi raspar a cabeça, logo em seguida ajoelhou e, encostando o rosto no chão em sinal de humildade e adoração diante de Deus, exclamou em oração: nu deixei o ventre da minha mãe e nu partirei da terra. O Senhor deu, o Senhor tomou, louvado seja o nome do Senhor. E em todas essas atitudes, Jó não errou, nem pecou, e também jamais culpou a Deus por revés algum. Que atitude, hein?
Será que eu e você teríamos esta atitude? Será que eu e vocês, ao depararmos com uma situação realmente catastrófica, será que teríamos esta integridade revelada de uma forma positiva? Ou será que ela seria revelada de uma forma completamente negativa? Será que nós culparíamos a Deus por tudo? Ou será que nós reconheceríamos a soberania de Deus em todas as coisas? Ainda no capítulo 2, versículos de 7 a 9, diz assim: Saiu, portanto, o acusador e inimigo da presença do Senhor e passou a afligir Jó, o servo de Deus, com feridas terríveis que iam da sola dos pés até o alto da cabeça. E Jó lançou mão de um caco de cerâmica, com o qual se coçava, raspando suas feridas, e sentando sobre as cinzas. Então, aproximando-se sua esposa, admoestou-lhe: Deixe de ser teimoso em sua lealdade, homem. Isso não vai resolver nada. Amaldiçoa logo a Deus e morre. Aqui cabe um pouquinho de aula de hebraico. Este amaldiçoa Deus e morre, na literalidade do texto em hebraico, é o contrário. Bendiga teu Deus e morre. Só que a expressão exata é esta mesma. É como se você visse a criança correndo aqui e falasse com ele assim: mas é uma bênção mesmo. Você não está querendo dizer que é uma bênção real. Você está querendo dizer que está incomodando. A palavra no hebraico lá é abençoa teu Deus e morre. Mas a tradução, o sentido é essa mesmo. Olha, não vale a pena servir esse Deus não. Então faz o seguinte, abençoa ele de uma vez. Olha que situação. Nós temos duas integridades reveladas aqui. A primeira é que Jó se mantém fiel, se mantém leal. Ele não blasfema contra Deus, ele reconhece a soberania de Deus e ele tenta, de alguma forma, verbalizar isto. Olha, Deus me deu tudo que eu tinha, agora ele tomou. Então, que ele seja louvado. Só que a esposa de Jó, ela tem uma atitude contrária nesse sentido. E aqui eu não quero falar do papel familiar da esposa. Pode ser um amigo, pode ser um parente, pode ser até o marido, dependendo do caso. Pode ser o filho, pode ser o pai, pode ser a mãe, pode ser o vizinho. Às vezes, quando nós mais precisamos demonstrar a nossa fé em Cristo, vem alguém com uma buzinadinha no nosso ouvido, só para nos ver cair ainda mais. Não se engane com elogios vazios. Às vezes, tem alguém querendo ver a sua queda. E lança uma sementinha para que você fale, é mesmo, né? Tá calor demais mesmo, né? Não, mas essa fila não anda, esse atendente do caixa é lento. E quando você vê, você já caiu. Já está lá, no fundo do poço, compactuando daquilo que não é uma integridade mantida quando o tempo se revelou ruim. Nós precisamos fazer como Jó aqui. Ainda que as circunstâncias ao nosso redor se transformem em densas trevas, nós precisamos crer que o mesmo Deus que uma vez nos sustentou na bonança, que permitiu que as trevas chegassem, que os tempos de dificuldades viessem, é o mesmo Deus que vai soprar essa nuvem para longe e vai nos permitir viver um outro tempo de paz. Talvez com maior maturidade, talvez com mais intimidade com Ele, talvez com mais experiência, para ensinar aqueles que venham no caminho sofrendo as mesmas tentações e provações. Talvez crentes mais maduros, mais sinceros, mais fiéis.
Mas, meus amigos, não se enganem. Não é fácil se manter íntegro quando o tempo é mau. Não é. Não é. O ano está só começando. Todos nós estamos com possibilidades maravilhosas à nossa frente. Mas e se alguma circunstância ficar difícil? Como igreja do Senhor, nós precisamos perseverar. Nós precisamos nos manter fiéis. Nós precisamos revelar em quem cremos quando as coisas não estão do nosso jeito. Quando o tempo é mau, então, cante. Tente louvar o Senhor. Ore, busque a Deus. Se não consegue sozinho, chama um amigo da fé e fala, lê a Bíblia comigo. Quando o tempo é bom, faça aquele exercício. Vamos ler a Bíblia toda. É um ótimo exercício de piedade. É um ótimo exercício devocional. Quando o tempo for mau, aí sim essa palavra vai fazer sentido. Aí sim todo esse movimento de se achegar mais próximo do Senhor vai fazer sentido. Porque no dia mau, talvez você não consiga orar de verdade, sabe? A gente ora aquela oração meio que mecânica. Oh, Deus, me abençoa aqui, porque não está dando. Mas sabe, no olho do furacão ali, às vezes o nosso coração só dói. E as palavras não saem. Mas aí que o Espírito Santo intercede por nós, com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Mantemos a integridade também, quando o tempo for mau. Se ele chegar para mim ou para você, a minha oração é que possamos dar testemunho de que somos crentes fiéis. Há um terceiro ponto. A integridade, então, ela é sustentada pela fé no caráter de Deus e não no nosso caráter. O texto que eu tenho é a sequência do que já lemos, capítulo 2, versículo 10. Olha o que diz. No entanto, lhe afirmou, Jó respondendo à sua mulher, mulher, tu falas como louca. Porventura receberemos de Deus apenas o bem que desejarmos e também não o infortúnio que ele nos permite? E em toda essa provação, os lábios de Jó não o fizeram vacilar e pecar. Ele teve que dar uma resposta ali para aquela situação. Ele falou, é loucura tentar fugir da vontade de Deus. É loucura não querer viver aquilo que Deus colocou diante de nós como circunstância para que vivêssemos. Se o tempo é bom, nós podemos testemunhar, pregar, cantar, louvar, fazer acontecer. Se o tempo é mau, é tempo de irmos para o fogo da forja e de lá sairmos mais resistentes. E de lá sairmos com maior robustez. E de lá sairmos com o caráter aprovado. Aliás, o objetivo da provação é este: aprovar o nosso caráter. Portanto, igreja, vamos cultivar a integridade no Senhor Jesus enquanto o tempo é bom. Se por acaso as nuvens se virarem, que a integridade seja revelada como aquela em que nós realmente vivemos a fé que nós professamos. Mas saibam de uma coisa, é loucura tentar sair da presença de Deus. É loucura. Quando o tempo é bom, a nossa tentação é essa, virar as costas e ir embora. Aliás, somos todos poderosos quando temos dinheiro, saúde e tempo. Mas quando o tempo é mau, nós descobrimos que não temos nada disso, nem dinheiro, nem saúde, nem tempo. E então, às vezes, nós nos voltamos para Deus como humilhados ali. Mas saiba de uma coisa, Deus não entrega aquilo que nós simplesmente esperamos. Ele entrega aquilo que nós precisamos. Às vezes nós precisamos de uma prova.
Às vezes nós precisamos de um tempo de paz. Eu não sei o que você precisa nesse ano de 2026. Mas eu quero crer o seguinte, que Deus sabe todas as coisas. E Ele nos permitirá passar pelas circunstâncias que Ele deseja. Para que a nossa integridade nele seja mantida até o final. E eu desejo para nós um ano em que, naquela grande festa do dia 31, se Deus nos permitir chegar até lá, nós possamos estar aqui contando vitórias. Nós possamos estar aqui realmente celebrando porque a vontade de Deus foi feita em cada um de nós. E assim, sermos uma igreja mais madura, sermos uma igreja mais centrada na palavra, sermos uma igreja que realmente vive aquilo que professamos, aquilo que cremos, aquilo que lemos. 2 exercícios para você nesse sentido. O primeiro é, o tempo é bom? Pega lá um plano de leitura da Bíblia toda. Se você não tem nenhum, eu vou te dar um agora. 5 capítulos por dia. Em 5 capítulos por dia, em novembro você terminou de ler a Bíblia toda. Não vai nem chegar até 31 de dezembro. 5 capítulos por dia. Não é difícil. Sabe quanto tempo demora? Em média. Tem dia que vai demorar um pouquinho mais. Tem dia que vai ser um pouquinho mais rápido. Em média são 16 minutos. 16 minutos para ler 5 capítulos da Bíblia por dia. 16 minutos de tempo bom, de tempo pacífico, em que você pode manter o exercício de se alinhar ao coração de Deus. Jó nos ensina que a integridade, então, não é uma roupa bonita de domingo, mas é o dia a dia. É o dia a dia com Deus. No trabalho, no trânsito, em casa, indo dormir, acordando. É o dia a dia com Deus. Nos dias bons, a integridade deve ser cultivada em oração, em temor a Deus, em comunhão e leitura da Bíblia. Nos dias maus, a nossa integridade será provada na dor, no silêncio, e a nossa fé, ela vai se mostrar se ela está em nós mesmos ou se ela está em Deus. E depois, nós temos que entender que essa integridade ela deve ser sustentada não pela força do nosso braço, porque por nós mesmos nós vamos cair. Quer o tempo seja bom, quer o tempo seja mau. Mas se nós estivermos com a nossa confiança em Cristo, Ele é quem sustenta todas as coisas pela palavra do seu poder e sustentará a nossa vida nele. O segundo exercício que eu tenho para você é, você percebeu que nós estamos terminando, está nos finalmente ali, o nosso escritório pastoral. Quem percebeu isso? Falta uma porta, falta uma pintura, mas vai chegar lá. Se você passar por alguma crise, por algum vale, por algum deserto, não tenha receios. Me chame. Vamos orar juntos. Vamos conversar. Vamos ler a Bíblia juntos. Eu não estou falando que eu vou ter resposta para você, não. Eu estou falando que eu vou buscar, junto com você em oração, aquilo que é a vontade de Deus para nós como igreja. Quando o tempo for bom, vá para o seu quarto em secreto, ore, leia a Bíblia, esteja em intimidade com Cristo. Quando o tempo for mal, lembra que nós somos uma igreja. Lembra que nós somos um corpo. Lembra que nós somos amigos de Cristo. Lembra que nós estamos aqui para suportar uns aos outros em amor e caminhar mais uma milha e seguir adiante. Amém? Que o Senhor abençoe a cada um. Curva a sua cabeça e vamos orar. Pai, obrigado, porque a Tua palavra é fiel, é poderosa, é verdadeira, é justa. Se nós temos aqui o exemplo de Jó, que foi um homem íntegro quando o tempo é bom e quando o tempo é mau, significa que a Tua palavra nos desafia a perseguir este objetivo. Nos ajude, Deus. Nos ajude a nos manter em integridade diante do Senhor. Nos ajude, Deus, a sermos fiéis a Ti. Porque se formos fiéis a Ti de verdade, seremos fiéis no nosso casamento, seremos fiéis na nossa
paternidade, maternidade. Seremos fiéis enquanto membros da igreja. Seremos fiéis enquanto amigos uns dos outros. Se formos fiéis a Ti, seremos testemunhas fiéis de Cristo Jesus onde quer que estivermos. Por isso, Deus, nós cremos na Tua palavra, não em nós mesmos, mas na palavra do Teu poder. Nos ajude a sermos íntegros neste ano de 2026. É a nossa oração, em nome de Jesus. Amém e amém.